vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, onde nós estamos meditando, Romanos capítulo 6. Nós vamos fazer a leitura, iniciando no verso 12, e vamos ver se vai dar tempo entrar, Deus sabe. Mas eu vou ler do 12 até o 23. Romanos capítulo 6, do verso 12 até o 23. Depois nós faremos uma oração. Romanos 6, de 12 a 23. Leiamos, diz assim a palavra do Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí, havemos de pecar, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colhestes? Somente as coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Senhor, nós acabamos de ouvir a Tua palavra, Pai. A maravilhosa palavra, que é viva, que é eficaz. Nos ajuda agora, Pai, não só ouvir, mas também compreender, sermos desafiados, sermos mesmo instruídos. E assim, Pai, fala mesmo aos nossos corações. Que a Tua palavra venha, Pai, cheia de graça e de verdade. E para isso nós somos dependentes, necessitamos do Espírito Santo, que é o autor dessa palavra. Então, nos ajuda, Pai, cada um professor dessa escola bíblica dominical, a transmitir a Tua palavra, mas também falar aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Nos ajuda, Pai, e cada ouvinte da palavra hoje, seja uma criança, um jovem, um adulto, possa mesmo, Pai, ser fortalecido a sua fé, e aqueles que ainda não são
salvos, não são teus filhos. Através da tua palavra, o Senhor faça uma obra especial. Então entregamos realmente nossas vidas, essa escola bíblica em tuas mãos. No nome de Jesus, amém. Amados, podemos assentar. Irmãos, o assunto aqui é santificação, santidade. E o apóstolo Paulo vem trazendo esse assunto porque anteriormente ele falou da nossa condição, da humanidade diante de Deus, tanto judeus como gentios, todos estão condenados, contaminados pelo pecado. Mas no capítulos 3 em diante, ele fala da graça de Deus, a graça de Deus que veio até nós, a justiça de Deus, o evangelho da salvação, o evangelho da justificação, tanto para judeus como para gentios. E esses que foram realmente justificados, agora, diante de Deus, vivam essa nova vida, vivam em novidade de vida aqueles que foram justificados. Mas também temos responsabilidade diante de Deus, e essa é a nossa santificação. Então Paulo vem tratando agora, né, sobre a santificação, que é imperativo na vida do salvo, do justificado. Aliás, é a prova que eu e você somos salvos, é que estamos sendo santificados. E o apóstolo Paulo aqui, nesse capítulo 6 em diante, ele dá uma instrução assim maravilhosa para a igreja saber, né, dessas coisas, para a igreja considerar essas coisas e para se oferecer a Deus, a viver para Deus. Então nós temos visto esses 3 verbos, né? E a importância que é na vida do salvo, na vida do justificado. Saber que ele é uma nova criatura, ele é uma nova criação, e viver em novidade de vida. Não só saber, mas considerar essas coisas, colocar na sua conta, né? É prática. E agir, ou seja, se oferecer a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o nosso culto racional. Então, eu não vou se repetir, mas o que Paulo está dizendo é isso: a igreja tem que saber que o pecado, né, ele não tem mais domínio sobre vós, sobre nós, não tem mais o poder, não mais domina a nossa vida, porque já fomos libertados do poder do pecado. Nós sabemos que a nossa justificação, ela é maravilhosa, é grandiosa a nossa salvação. Ela nos liberta, né? Primeiramente da penalidade do pecado, livre já da condenação, mas também nos liberta do poder do pecado em nossas vidas. O pecado não mais terá domínio sobre vós, e ainda nos vai libertar da presença do pecado. Quando o pecado não estiver mais habitando nesse corpo aqui, receberemos um novo corpo, um corpo glorioso, e assim estaremos livres da presença do pecado. Mas, nesse exato momento, nessa vida que nós, assim, estamos vivendo, Paulo diz aqui, olha, versículo 10, pois, quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. E nós sabemos que em Cristo nós morremos para o pecado. Mas quanto a viver, vivermos para Deus, não é? E isso nós devemos considerar, como ele diz aqui no verso 11. Considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Tudo em Cristo, né? E aí ele continua: não reine, portanto,
o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, e nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Mas ele nos exorta, né, e nos confronta e desafia a oferecermos os nossos corpos a Deus. Oferecei-vos a Deus como ressurretos, não mais mortos em ofensas, em delitos e pecados, mas vivos, né? Vivificados, como diz aqui, e os vossos membros como instrumentos de justiça. E semana passada nós estávamos dando exemplos, ilustrações dessa nova vida do salvo, do crente em Jesus Cristo, através mesmo das Escrituras. Então, nós enfatizamos esse verbo oferecei-vos a Deus, nos oferecermos a Deus, né? Ou seja, nos apresentar a Deus, nos entregar a Deus. E o apóstolo Paulo, em Romanos, mais à frente, no capítulo 12, ele diz, rogo-vos, faz essa oração à igreja que ele tanto amava, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus que apresenteis, é isso, ofereceis os vossos corpos a Deus como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, ou seja, a nossa vida diária, a nossa vida cotidiana, seja mesmo a agradar ao Senhor. E ele diz, e não vos conformeis com este presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós já temos a mente de Cristo, né? A mente de Cristo que habita hoje em nós, fomos transformados, mas aqui diz uma nova visão, né? Uma nova maneira de agir, de pensar, apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e não vos conformeis com o presente século mal, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus em nossas vidas, né? Então, esse oferecer é mesmo apresentar, se entregar e sacrificar, tomar resoluções nas nossas vidas. E nós levamos lá para a vida de José no Egito, né, que ele recusou pecar, recusou mesmo, fugiu assim do pecado. Mas nós vamos adiantar hoje, e eu prometi falar de outros amados irmãos em Cristo, né? Lá no livro de Daniel. Então, abra a sua Bíblia em Daniel, no capítulo 1, a história de 4 jovens. Daniel, capítulo 1, diz assim a palavra de Deus. O rei Nabucodonosor, ele invadiu mesmo, né? Subjugou a Jerusalém, a sitiou e levou cativo os judeus ali para a Babilônia. E no verso 3, esse grande rei, ele disse assim, olha, disse o rei, Daniel 1:3, a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxessem alguns dos filhos de Israel, assim da linhagem real como dos nobres, jovens, sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência e versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. Então, ele colocou aqui um edital, né? É que o mundo procura mesmo pessoas competentes, doutos, instruídos, com conhecimento,
E o propósito desse rei era que lhe ensinasse ainda a cultura e a língua dos caldeus, porque ele estava preparando para eles assumirem cargos ali no governo. Coisa grande, né? Então, no verso 3 ele diz, olha, determinou-lhes o rei uma ração diária, ou seja, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, e ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Então, esses homens iam ter cargos elevados, né? Salário bom, estabilidade, estar no poder, uma coisa muito boa. Mas para isso, para eles assumirem isso, eles tinham que se submeter, né, aqui às regras, ao rei, a esse rei. E sabe, irmãos, tem lições maravilhosas, porque lembra que esses jovens, eles estavam na sua terra, no seu país, servindo ao seu Deus lá, mas foram levados para o mundo, né? E aqui é uma mostra do que um jovem crente, um homem, uma mulher, nós vamos conviver com o mundo. Você vai para o mundo, né? E o mundo, ele tem o seu padrão. E aqui diz que entre eles se achavam, dos filhos de Judá, esses 4 jovens, ó, no verso 6. Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Então, o chefe dos eunucos dispôs outros nomes, mudou os nomes dele, né, para a saber o de Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e de Azarias, o de Abed-nego. Essa era a situação. Né? E aqui esses jovens, eles tomaram uma resolução nas suas vidas. Servos de Deus, filhos de Deus, mesmo no mundo, né, com as suas regras, eles resolveram não se contaminar com as coisas do mundo. E é possível, amados, conviver com o mundo sem se contaminar com o mundo. A prova está aqui. Né? E é uma grande lição para nós nessa manhã. Então, diz aqui no verso 8 que resolveu, né, firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Ou seja, ele apresentou-se a Deus, ele entregou-se a Deus firmemente a servir a Deus e não ao mundo, né, as coisas do mundo, independente das consequências que pudessem haver. E aqui nós vamos ver que Deus foi bondoso, né? Então, pelo fato da fidelidade, pelo fato mesmo da integridade desses homens e da coragem de serem fiéis a Deus. E ele disse assim, olha, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. E sabe, amados, esses homens, eles acharam, não é, compreensão até desse ímpio. E aqui diz a Bíblia, olha, disse o chefe dos eunucos a Daniel, tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, pois deveria ele aos vossos rostos, aliás, porque veria ele os vossos rostos mais abatidos do que os dos outros jovens da vossa idade. Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Consequências, né? E aqui diz no verso 11, então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, e a quem o chefe dos eunucos havia encarregado
de cuidar dos 4, né? Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta-te, peço, os teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. A dieta de Daniel, né? Uma dieta aqui limpa, maravilhosa. Então disse assim, olha, veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. E esse homem não só eles obtiveram compreensão, mas ele concordou, né? Diz aqui, ó, então ele atendeu e os experimentou por 10 dias. No fim dos 10 dias, as suas aparências eram melhores. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. E com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhe dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e a sabedoria. Mas Daniel deu inteligência de todas as visões e dos sonhos. Sabe, amados, aqui está uma lição para nós hoje pela manhã. Isso que é oferecer-se a Deus, né? Apresentar-se a Deus. Eles serviam o Deus de Israel, o Deus deles, e não aos deuses de outros povos. E eles, pela sua mesma coragem, pela sua resolução, pela sua fidelidade, pela sua integridade, Deus, né, estava com esses jovens. Não se contaminaram e realmente tinham todas as oportunidades, né? Iam estar mesmo no meio da sociedade da época, no meio do poder, no meio mesmo dos negócios do reino, participando de tudo, mas não mesmo se contaminaram com essas coisas. E nós? Como nós agiríamos? Como nós estamos agindo em situações até semelhantes? Irmãos, Deus é fiel, né? Mas isso foi o começo, vamos dizer assim, dessa caminhada, dessa carreira de fé e dessa carreira de santificação até desses 4 jovens aqui, né? E o tempo passou, com certeza, né? Ao final desses anos, diz aqui no capítulo 3, olha, o rei Nabucodonosor, ele fez uma imagem de ouro que tinha 60 côvados de alto e 6 de largo. Levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos e os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos das províncias, para que viessem a consagração da imagem que o rei Nabucodonosor assim tinha levantado. E no meio desses estavam esses 4, né? E aqui diz no verso 5, no momento em que ouvirdes o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara e do saltério e da gaita de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor se levantou. Qualquer que não se prostrar e não a adorar, será mesmo no mesmo instante lançado na fornalha
de fogo ardente. Veja o verso 8. Ora, no mesmo instante, se chegaram alguns homens dos caldeus e acusaram os judeus. Por quê? Porque eles não obedeceram, né? Eles não se dobraram, não adoraram a outro Deus, mas adoravam ao Deus de Israel, ao Deus dos vossos pais, ao Deus mesmo deles. Então diz aqui no verso 12, olha, há alguns homens, os homens falaram, judeus, que tu constituístes sobre os negócios da província da Babilônia, homens, né, estavam mesmo já no poder. Sadraque, Mesaque e Abednego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti e aos teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Sabe, irmãos, sacrificar, se apresentar, adorar, né? É sério. Não é só da boca, não. Muitas vezes nós dizemos, falamos, né? Mas verdadeiramente, como Paulo diz, é um sacrifício vivo. É de agir, é de ação. E muitas vezes, né? Eles não estavam sendo, de certa forma, estavam desobedientes, né? Mas eles estavam obedecendo a Deus. A Bíblia diz que a Deus se agrada mais, né, no obedecer do que no sacrificar. Então, eles estavam obedecendo a Deus, a sua palavra. E as consequências viriam, e virão, e vão vir. Aquele que realmente resolve não se contaminar, resolve mesmo, não é? Se apresentar a Deus, confiar em Deus. E aqui há a prova na Bíblia. Então diz aqui, olha, no verso 13, esse rei Nabucodonosor, ele ficou irado e furioso. E questionou aqui esses 4 jovens, né? Veja no final do verso 15, diz, olha, e quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Ele era a autoridade. Quem é o Deus? Vocês estão confiando em quem? Né? E aí eles responderam, os 4, Sadraque, Mesaque e Abednego, ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha, de fogo ardente e das mãos e das tuas mãos, ó rei. E se não, né, se ele quiser, ele nos livra. Se ele não quiser, fica sabendo isso. E o que ele disse, olha, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro, assim, que levantaste. Sabe, irmãos, é uma resolução dura, porque nós vamos, na nossa vida, na nossa caminhada, você vai ser confrontado a desobedecer a Deus e a obedecer ao mundo, né? Eu não estou dizendo aqui para você ser contra tudo e contra todos. Nós temos que respeitar as autoridades constituídas. Agora, se um chefe teu manda você fazer uma coisa errada, né, que é pecado contra Deus, você vai fazer? Porque você depende do emprego, você depende do cargo, né? Vai pecar contra Deus? É uma coisa muito pessoal. Esses homens aqui, eles estavam dispostos até a morrer, a não pecar contra Deus, a perder o emprego, a perder a cabeça, né?
Quantos realmente crentes estão dispostos a isso? O contrário, irmãos, a gente vê notícias aí, né? Para se dar bem, o crente está fazendo negócios espúrios, roubando, defraudando. Um dia desse, nós estamos tentando alugar um local para suprir as despesas, as necessidades, e são muitas, né? E eu recebi uma proposta. Eu disse que era X o valor, e o homem botou X mais 30% em cima, que era para dar o recibo nesse valor, e eu receber só o X e ele, né, o em cima. Eu recusei, mesmo precisando. Um valor muito bom que supriria as necessidades do negócio lá. Mas eu recusei, irmãos. E Deus tem suprido. Então, é nessas horas, né, que nós somos provados. Eu já ouvi crente dizer: ah, não importa o que pensam de mim. Importa e muito. Importa muito o testemunho dos de fora, né, sobre as nossas vidas, sobre os nossos comportamentos. Confia mesmo em Deus. Seja um servo fiel a Deus. Eu estou dizendo que é possível, irmãos, você conviver no mundo, mas sem se contaminar com o mundo, com as finas iguarias do rei. Você pode até perder o emprego, o negócio, perder até a cabeça, né? Mas esses homens aqui, eles resolveram sacrificar-se a Deus, resolveram agradar a Deus, resolveram mesmo ser submissa a Deus, a palavra, e assim vai, né? Coisa maravilhosa. Não importava, e era o grande rei Nabucodonosor. Então, o rei diz aqui no verso 19: Nabucodonosor se encheu mais de fúria ainda. A fúria dele foi 7 vezes mais do que ele já estava, né, irado e furioso. Que ele diz assim, olha, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego. Irmãos, homem transtornado, né, pela obediência a Deus, esses homens enfrentaram. E aqui diz que ele mandou esquentar a fornalha 7 vezes mais do que era costume. E mandou lançar, né, e ordenou os homens mais poderosos que estavam no seu exército para que atassem os quatro e o lançassem na fornalha de fogo. Então os homens fizeram isso, e quando foram lançar, diz aqui no verso 21, então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas e chapéus e suas outras roupas, e foram lançados na fornalha acesa, porque a palavra do rei era urgente, e a fornalha estava sobremodo acesa, e as chamas de fogo, veja, mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque. Só o quanto estava quente, né? Os homens que foram lançar morreram. E aqui diz, né? Então o rei Nabucodonosor se espantou e levantou-se depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam o rei ao rei: é verdade, Senhor, é verdade, rei. E tornou ele a dizer: eu, porém, vejo agora 4 soltos, não mais amarrados, né? Libertos, soltos, diz aqui, e que andam passeando dentro do fogo. Imagina, passeando, né? Parece até uma brincadeira. E sem nenhum dano.
Amados, isso é o poder de Deus, né? Diz aqui, olha, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Sabe, irmãos, esses três homens, eles dão exemplo de mesmo resolução, de oferecer-vos a Deus, de apresentar, de entregar-se como um sacrifício vivo. Confiaram em Deus. E aqui diz que Deus mesmo operou esse milagre, né? Um exemplo. Sabe, veio aqui, abra sua Bíblia em Isaías 43. Isaías capítulo 43 entrou na minha mente, diz assim: mas agora, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Somos criaturas de Deus. Jacó é enganador, é suplantador, mas que te formou, ó Israel, transformou mesmo um pecador perdido, um Jacó, um enganador, um suplantador em Israel, príncipe com Deus, filho de Deus. E veja, não temas, diz o Senhor aos seus filhos, não tema porque eu te remi, eu te libertei, eu te salvei, eu te justifiquei, chamei-te pelo teu nome, individualmente, e tu és meu. E ele diz, olha, quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador, que dei, teu Salvador, que dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e a Sebá por ti. Irmãos, é esse Deus, né, que Daniel, Misael, Sadraque, Mesaque e Abednego serviam. E veja o que diz aqui, né, no verso 27. Ajuntaram-se, aliás, o verso 26. Então se chegou a Nabucodonosor à porta da fornalha, e sobremaneira acesa falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo. Esse homem viu, né, o testemunho deles, viu mesmo que Deus era com eles, apesar de tudo que ele tinha mesmo previsto, né, determinado. Viu a confiança deles em Deus. Sai, vinde. Então eles saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos da sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passaram sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os livrou os seus servos, que, veja, confiaram nele, que mesmo apresentaram-se a Deus, sacrificaram, ofereceram-se a Deus, né? E diz aqui, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos, está vendo, irmãos? Os seus corpos a servir e a adorar a outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, eu faço um decreto, pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas monturo, para que porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então fez o rei prosperar a Sadraque, Mesaque, Abednego na província da Babilônia. Amém? Amém. E Daniel, né?
mais à frente, nós vamos ver o que aconteceu com Daniel. Acredito que muitos já sabem, né? A história mesmo assim de Daniel. E eles passaram o reinado de Nabucodonosor, e Nabucodonosor caiu, né? A Babilônia foi dividida em dois reinos, nos medos e nos persas. E aqui diz, abra sua Bíblia em Daniel 5:30. Aliás, 31, né? 30. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario o Grande, o Medo, com cerca de 62 anos, se apoderou do reino. Né? Já é outro rei, outro reinado. E lá está Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel. Aqui fala, olha, pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, dos quais Daniel era um, aos quais estes sátrapas dessem conta, para que o rei não tivesse dano. Homens de confiança do rei. E aqui diz, olha, então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes e sátrapas, porque nele havia, veja, irmãos, um espírito excelente, né? Era um servo mesmo do Senhor. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Já pensou? Não se contaminando com as coisas do rei, sendo justo, honesto, sincero, temente a Deus. E esse homem, né, gerou ciúmes ao mundo. Sabe, irmãos, um filho de Deus, aonde está, ele vai trazer problemas, né? Nesse sentido aí, vão ter ciúmes, porque ele não vai se contaminar com as coisas do mundo, vai ser um testemunho, não vai entrar nas negociatas. E é isso que eles queriam aqui, né? Roubar do rei, se aproveitar, enfim. Mas aqui tinha um diferente. E aqui diz que um espírito excelente, sabe? O Filho de Deus, ele tem o Espírito Santo em suas vidas, é presente. E ele brilha. E aqui diz, olha, então os presidentes e os sátrapas procuravam, no verso 4, uma ocasião para acusar Daniel a respeito do reino, mas não puderam achá-la, nem culpa alguma, porque ele era fiel. Fiel ao rei? Não, né? Fiel a Deus. Ele confiava em Deus primeiramente. Essa é a lição. E não se achava nele nenhum erro e nem culpa. E aí eles armaram, né, uma emboscada. Ele sabia que Daniel, ele amava o Deus de Israel. Era notório. Daniel buscava a Deus em oração 3 vezes por dia, de manhã, de tarde e de noite. Não é uma boa lição para nós. Aliás, Paulo diz: orai sem cessar, em tempo, em qualquer hora, né? Mas aqui ele separava um tempo com Deus. E eles fizeram mesmo um interdito, né? Que no espaço de 30 dias, qualquer um que fizesse petição a qualquer Deus, que não fosse mesmo o rei, seria lançado na cova dos leões. E Daniel não escondia, não, a sua adoração a Deus. Ele não escondia que ele era crente, não é? Que ele servia a Deus. Porque tem muito crente que se esconde, tem vergonha, aonde estuda, aonde trabalha, aonde anda, de dizer que é crente. Tem vergonha, mas esse homem aqui não. Olha, diz aqui no verso 10: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima, no seu quarto, onde havia janelas abertas para a banda de Jerusalém, 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças a Deus diante do seu Deus. Veja, irmãos, como costumava fazer.
Era a rotina desse homem, né? Então aqueles homens foram juntos e tendo achado a Daniel a orar e a suplicar diante do seu Deus, né, foram denunciá-los mesmo ao rei. E sabe, Dario, né, amava mesmo Daniel. Via nele a integridade, a honestidade, a sinceridade, o seu caráter excelente. E ele não podia fazer nada, né? Porque a lei dos medos e persas era inviolável. E aqui diz, olha, no versículo 14, tendo o rei ouvido estas coisas, ficou muito penalizado e determinou consigo mesmo livrar a Daniel. Até o pôr do sol, se empenhou por salvá-lo. O rei tentou, mas ele não pôde fazer isso, né? Porque diz aqui, então aqueles homens foram juntos ao rei e lhe disseram, sabe, ó rei, que é lei dos medos e dos persas, que nenhum interdito ou decreto que o rei assancione pode mudar. Impossível. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel, o teu Deus, vem o desafio, né? O teu Deus, a quem tu continuamente serves, que ele te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova, selou ao rei com o seu próprio anel e com dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o seu palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper o dia, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, chamou por Daniel em voz triste, disse o rei a Daniel, Daniel, servo do Deus vivo, dá-se-ia o caso que o teu Deus, a quem continuamente serves, tenha podido livrar-te dos leões? Só um milagre, né? Mas aconteceu, irmãos. Diz aqui, então Daniel falou ao rei, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca aos leões para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Irmãos, o pecado é contra Deus, né? Lembra de José? Inocência diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. Que maravilha! Então o rei se alegrou sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. E ordenou o rei que foram trazidos aqueles homens que tinham acusado a Daniel, né? E foram lançados na cova dos leões. Eles, os seus filhos, as suas mulheres. E os leões estavam mesmo com apetite, né? Bem aguçado, diz aqui. E ainda não tinham chegado ao fundo da cova, já os leões se apoderaram deles e lhes migalharam todos os seus ossos. E então o rei Dario escreveu aos povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra: paz vos seja multiplicada. Dario, não é? Um ímpio, faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino os homens temam e tremam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Veja, irmãos, ele livra, ele salva, ele faz sinais e maravilhas nos céus e na terra, e foi ele quem livrou Daniel do poder das minhas mãos, né, do poder dos leões. E Daniel, pois, prosperou no reinado de Dario e no reinado de Ciro, o persa. Amém, né?
Amém, irmãos. José, Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, resolveram firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Mas vamos assim mais um, né? Vocês conhecem bem, Moisés. Moisés, Hebreus capítulo 11, é uma história bastante conhecida, mas eu queria enfatizar essa parte aqui, né? Hebreus capítulo 11 é o capítulo da fé, do testemunho. A Bíblia diz que nós temos tão grande nuvem de testemunhas a nos rodear, né? A ser exemplo, a ser modelo, a ser padrão de confiança. E aqui diz, Hebreus 11, 24, diz, olha, pela fé, né? Moisés, quando já homem feito, eu gosto muito, né, dessa expressão, quando já homem feito, homem maduro, espiritualmente falando, não mais menino, não mais menina, não mais criança, né? Cheio de mimimi, mamamá, mas já um homem feito, que sabe o que é mesmo as coisas de Deus. Diz aqui, veja, recusou. Mesma coisa, né? Resolveu, recusou. Diz aqui, ser chamado filho da filha de Faraó. Estava no poder lá, em todas as benesses, né, agora do Egito, mas ele diz que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, veja, preferindo ser maltratado. Esse aqui é sacrifício vivo, irmãos. É oferecer-se a Deus, né? Diz aqui, preferindo ser maltratado, junto com o povo de Deus, veja, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Porquanto, veja o verbo, né? Considerou. Interessante a palavra de Deus, né? Considerou o opróbrio de Cristo, ou seja, o sacrifício de Cristo, por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava mesmo o galardão. Sabe, amados, o Senhor Jesus, em Lucas capítulo 14, e no versículo 33, ele diz assim, Lucas 14 e 33. Assim, pois, todo aquele dentre vós, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Né? É renunciar mesmo, é se esvaziar, é oferecer-se, é mesmo apresentar, é se entregar. Então é isso. Sabe, amados, eu fiz questão assim de enfatizar, porque é o testemunho de homens vivos. Chega aqui no verso 33 de Hebreus 11, diz assim, olha, Hebreus 11, 33, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos em guerras, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Outros foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio,
mortos ao fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. E o escritor coloca assim: homens dos quais o mundo não era digno. Que testemunho! Errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram, veja, o bom testemunho da sua fé, da sua santidade, diz aqui a palavra, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior ao nosso respeito, para que eles, veja, sem nós não fôssemos, aliás, não fossem aperfeiçoados. Deram testemunho, morreram em Cristo, né? E ainda estão aguardando, juntamente conosco, o dia da glorificação. Então, amados irmãos, é isso que o Paulo quer mostrar. E o Paulo, esse homem Paulo, eu finalizo assim essa parte com a vida desse homem, né? Paulo, imitador de Cristo. Ele diz assim: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E a vida desse homem, olha o que ele diz aqui em Gálatas, no capítulo 2, versículo 19 e 20. Gálatas, capítulo 2, verso 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Ele escreveu uma coisa que ele vivia. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Tudo mesmo, né? Paulo considerou como perda, como nada, para mesmo andar e viver para Cristo. Como ele diz aqui, Filipenses capítulo 3 e verso 4, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei eu era um fariseu. Quanto ao zelo, eu era um perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, veja, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, diz ele, eu considerei como perda por causa de Cristo. Sacrifiquei, ofereci tudo, né? E tudo mesmo a Deus como aroma suave. E diz assim, olha, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como nada, como lixo, como refúgio, veja, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que mediante a fé em Cristo Jesus, a justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer. Isso aqui é intimidade, não é só saber, né? Mas é para o conhecer, e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para, de algum modo, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, Paulo diz, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, né?
esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou seja, nós estamos tratando, né, que o pecado não terá mais poder sobre nós. É uma nova vida, é uma nova criatura, é uma nova criação. Então Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo. E essa palavra aqui, irmão, eu me mantenho, eu apresento, eu ofereço, né, o meu corpo como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, Paulo diz: oferecei-vos a Deus como ressurretos, filhos de Deus. Oferecei-vos mesmo como instrumentos de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Irmãos, saber dessas coisas, né? Considerar essas coisas e mesmo oferecer. E eu como estou? Eu, você como está? Sabe, irmãos, não há coisa melhor, eu diria assim erradamente, mais melhor do que servir a Deus, obedecer a Deus, amar a Deus, se oferecer a Deus, como ele diz aqui, viver para Deus. Que seja mesmo o alvo da minha vida, das nossas vidas, né? Amém. Pai, muito obrigado, Senhor. Nós acabamos de ouvir testemunhos verdadeiros de servos teus que entenderam, não só sabiam, mas consideraram, resolveram resolutamente, tomaram essa atitude de oferecer-se a Ti, a viver para o Senhor, a mesmo, podemos dizer assim, pagar o preço, mas o preço da vitória, independente das consequências, das circunstâncias, resolveram mesmo servir ao Senhor, ser fiel ao Senhor, adorar ao Senhor e testificar nesse mundo, diante das autoridades, dos reis, não desobedecendo, mas obedecendo ao Senhor e sendo mesmo vitoriosos. Ó Senhor, me ajuda nessa nova semana que está entrando, a entender que o pecado não tem mais domínio sobre mim, não que eu sou forte, mas que o Senhor já me libertou. Me ajuda, Pai, e nos ajuda mesmo a Te agradar. E também, Pai, se há entre nós alguém que ainda está escravizado pelo pecado, ainda está mesmo debaixo do pecado, servindo ao pecado, sendo servo do pecado. Só o Senhor que tem o poder de libertar. Ó Pai, faça isso. Aceita mesmo a nossa gratidão. No nome de Jesus. Amém. Amém.